Nós estamos recebendo nessa noite o pastor missionário Henrique Davanço. Você pode sentar e ele virá aqui, pois ele é o nosso convidado de hoje para o Talk Show Missionário. Ele vai vir aqui e nos contar da sua história, das suas experiências, que estão todas registradas nesse livro que ele está lançando aqui. Foi lançado ontem oficialmente na nossa feira missionária. Então nós temos aqui o livro Compaixão que Transforma, Vivendo o Amor de Cristo entre os Não Alcançados. Então toda a história, né? Aqui o Talk Show vai ser um breve resuminho do que ele já viveu em missões mundiais. E a história com detalhes está nesse livro. Eu quero incentivar você a comprar, abençoando a vida, o ministério e abençoando a sua vida também, com histórias aqui que são muito inspiradoras. Aqui temos a bandeira da Albânia. Pode sentar aí, pastor Henrique. E ele foi missionário lá na Albânia. Então eu queria que ele já começasse falando. Fica à vontade aí, essa água aí é toda nossa mesmo. Se acabar, o pessoal busca mais lá. Amém. Estamos em casa. Graça e paz a todos. Boa noite. Explica para nós, pastor, primeiramente sobre a Albânia. Onde é que fica, como é que é, quais são os detalhes. Amém. É um país tropical, é África, é Europa, qual é o estilo de vida lá, como que funciona, em linhas gerais, explica para nós o que é a Albânia. A Albânia é um pequeno país que fica no leste europeu, e vou abrir um parênteses aqui. Uma vez estava numa conferência de pastores, num estado aí, que eu não vou falar qual é, né? E a noite inteira nós testemunhamos sobre a Albânia, fomos de quarto em quarto, acordar os pastores para orar pela Albânia, coisa que, né? No outro dia, na hora do almoço, o irmão lá, o pastor chamou um outro pastor, pastor fulano, ore pelo almoço, mas primeiro, ore pela Albânia. E ele assim, Senhor Jesus, tu sabes, tua serva Albânia. Tudo bem, deve existir alguma Albânia por aí, existe, mas estou falando por isso para vocês prestarem atenção, tá certo? Senão eu pedi para vocês orar pela Albânia aqui, mas vamos lá, enfim. A Albânia é um pequeno país que fica no leste europeu, na Europa, sabia? Mas é na Europa pobre, viu, gente? A Europa também, a Albânia é um dos 10 países mais pobres do mundo. É considerado a África de brancos. Uma média de desemprego lá, mais de 70% não tem empregos. É um país islâmico, muçulmano, e nós somos, como evangélicos, 0,03%. Mas estamos lá. Deus é bom. Alguns costumes lá, que poderia vir até para o Brasil, sabe? Lá quando vai ter um casamento, no noivado, isso é curiosidade, mas da Albânia, cultura. No noivado, o pai da noiva entrega uma bala de AK-47 para o pai do noivo. Calma! E o pai do noivo entrega uma bala de AK-47 para o pai da noiva. Nunca vi um divórcio lá, rapaz. Pelo menos no bairro, na cidadezinha que ele trabalha, o pessoal não divorcia não, rapaz. Fica firme, né? Não sei porquê. Bom, enfim, é um país muito alegre. Foi dominado pelo comunismo durante 45 anos, foi muito triste, né, na época do comunismo. Mas uma curiosidade, a primeira missionária a entrar na Albânia, ainda na época do comunismo, e plantar ali a primeira igreja evangélica no meio do comunismo, foi uma missionária brasileira, chamada Nádio Adiba. E eu conto um pouquinho dela no livro, que era uma heroína da fé, né? Uma mulher que foi para a Albânia, escreveu o livro de Mateus e colocou aqui assim, para poder passar lá para os guardas. O dinheiro que chegava para ela, o pessoal da missão Antioquia, eles colocavam numa revista, colava essa revista assim, uma folhinha dentro, e mandava a revista para ela. Então o pessoal passava assim, e foram anos, viu? E não via lá que tinha aquela página colada com o dinheirinho dela, para ela poder sobreviver. Interessante. Deus faz milagre. Muito interessante. Deixa eu avisar o pessoal da internet, vocês que estão aqui no templo presencialmente, se quiserem fazer uma pergunta, daqui a pouco, nos blocos da nossa conversa, eu vou abrir para alguém fazer alguma pergunta.
Tainá chegou ali, estou vendo agora. Passa o seu negócio para os meninos aí, Tainá. Deixa tudo no esquema, no final corre aqui, puxa minha calça, me lembra. Tá bom? A Tainá veio dar um recado muito importante para nós, mas eu vou esquecer, então ela precisa me lembrar. Então eu quero dizer, quem está na internet aí, tem muitos irmãos conectados com a gente, inclusive acabou de te mandar um abraço aqui, o missionário Kalil, diretamente da Turquia. A gente não pode falar o nome dele, mas ele é do Espírito Santo, ele foi meu aluno no seminário. Amigão. E ele está lá na Turquia, fazendo missões também com o povo muçulmano, não podemos dizer o nome dele, ele é o missionário Kalil, junto com a esposa dele, mandou um abraço aqui para o nosso missionário Henrique Davanço. Então você que está aí no YouTube, coloque aí no chat uma palavra, uma dúvida, qualquer coisa, coloque aí. Você que está aqui presencialmente, se tiver com o seu celular, com acesso à internet, entra aí no culto ao vivo agora no YouTube, pode digitar aí no chat mesmo, chegando para mim eu passo a pergunta para o missionário. Ou se você não tem o telefone para fazer pelo chat, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e aí você levante sua mão, a gente vai dar um jeito de responder a sua pergunta também. Henrique, então vamos começar, vai tirar a selfie? Pronto. Nós vamos começar. Vou pegar mais ou menos um roteiro do livro para a gente fazer um resuminho bem pequeno, mas eu queria que você contasse da sua conversão, né, que se deu lá na década de 80, e sobre o seu chamado, como que Deus te chamou, como que foi essa experiência. A minha família, desde bisavô, avó, pai de um lado, mãe de outro, tudo só italiano, né? E eu nasci no Brasil. E toda semana eles se reuniam para comemorar vitórias, para comemorar derrota. Italiano é tudo assim. E logo cedo eu comecei a ficar dependente das drogas. Fui dependente das drogas por 6 anos. Tive 3 paradas cardíacas, pesava 49 quilos, desse tamanhozinho aqui. E um dia, um rapaz chegou lá na minha casa, lá em Imperatriz do Maranhão, com a Bíblia debaixo do braço, e começou a falar de Jesus para mim. E meu coração parecia que ia sair pela garganta fora. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus da maneira como que ele falou. Para mim, Jesus era alguém que era pregado numa cruz, estava ali, tristezinho, não fazia nada. E nesse dia, ele me convidou para ir para a igreja. Estou resumindo bastante. Né? E no dia 24 de março de 1987, me lembro como se fosse agora, fui drogadão, doidão para a igreja, o cabelo comprido, 4 palmas aqui para baixo, 4 dedos, né? E cheguei na igreja, sentei no primeiro banco, doidão. E na hora que o Paulo Costa, meu pai na fé, pegou a guitarra, começou o louvor, foi como se sumiu o efeito da droga. Eu, o que é isso? Onde eu vim parar? Né? E ali o louvor foi maravilhoso, o único que é digno. Ixi, vocês estão velhos igual eu também, então, né? E essa música nós cantamos no nosso casamento. Enfim, quando o pastor terminou a pregação, antes de terminar a pregação, eu estava de joelhos, chorando, aceitando a Jesus, ele nem tinha feito apelo. E um grupo de irmãs fervorosas que oram e oravam por nós, ficaram ali louvando a Deus. E eu chorando, quando eu abri o olho, eu vi aquele monte de irmãs, aquelas irmãs ao redor, tudo louvando a Deus porque tinha aceitado Jesus. O rapazinho que roubava a igreja aceitou Jesus. Você vê, Henrique, que interessante. E elas orando por mim, sabia que eu fazia, mas orava por mim. O povo diz que apelo bom é o apelo que é feito pelo ouvinte, né? Às vezes o pregador fica fazendo apelo e às vezes até apelando mesmo. Deus Mas é bom. quando é o ouvinte que faz o apelo, né? Eu estou aqui, o que é que eu faço agora? E agora, como é que eu resolvo? Eu quero, eu preciso, me ajuda, me ensina. Que é o caso ali de Atos 2, né? Pedro terminou de pregar e o povo fez veio. o apelo. E agora, o que é que a gente faz? Ele, então arrependam e sejam batizados. E uma coisa que eu me lembro, isso foi dia 24 de março de 1987. No outro dia, eu fui para a escola, a única Bíblia que tinha em casa era uma Bíblia grandona, de uns 4 quilos, aquelas capa preta grandona, botei debaixo do braço e fui para a escola com ela. E quis falar de Jesus do meu jeito para os alunos. E eles, vixe, tá doido, o que você tomou hoje? Eu falei, não, eu estou crente agora. Crente de cabelo comprido. No outro dia cortei o cabelo e tal, né? Quem vê pensa que, né? Enfim, desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus, comecei a proclamar a glória dele. Que bênção. Igual um cara que eu conheço aí que converteu na noite de quarta-feira,
quinta-feira de manhã chegou na escola querendo ser o melhor aluno. Ixi, E aí o pessoal não entendia, ele falava, não, porque agora eu sou batista. Pois é, né, pastor? Quem será que é esse cara, né? Olha, é um privilégio estar aqui com o pastor Manu. Conheço ele há 2 anos? 2, 3 anos, né? E desde que nós nos conhecemos, sempre tenho ele no meu coração. E me alegrei muito quando ele falou que estava vindo para cá, porque aqui é a cara dele, viu? Louvado seja Deus. Então, não sei se foi ele que orou muito, vocês oraram pouco. Ou vice-versa, mas vamos lá. Rapaz, pior que eu não orei. Esses dias eu Tá vendo, ué? O que aconteceu? Quem orou foi o pastor Irlande. Ah, então, glória a Deus. Amém? Acabou, Então, tá viu, feito. O pastor Irlande orou, já Eu era. também, tá aí certinho. nós temos que obedecer. E aí, pastorzão, você converteu, já virou missionário. Igual a mulher samaritana, né? Conversão boa é assim, né? Converte e já vira missionário de uma vez. Depois de 2 meses que eu aceitei Jesus, eu assisti o filme A Cruz e o Punhal. Quem lembra? Ei, David Wilkerson. Levanta a É mão, esse o nome do autor? David Wilkerson. É? E nesse filme eu sou chorão demais. Mas chorei boa parte do filme e falando, Senhor, o que eu posso fazer? Eu não posso ficar parado, eu tenho que ajudar. Terminou o filme, peguei alguns irmãos assim, fomos orar. 2 meses de crente. Vamos orar para Deus levantar pessoas, para montar uma casa de recuperação aqui em Imperatriz. E Deus não levantou um nem outro. Quando pensa que não, eu tinha o quê? 17 para 18 anos já. E começamos ali a primeira casa de recuperação de drogados do Maranhão. Uau! E a chamada? Como que se deu a vocação? Nós ajudamos a montar 3 casas de recuperação, 2 no Maranhão, uma em Barretos. E para mim, povos não alcançados eram os drogados, eram todas as pessoas urbanas assim que não tinham Jesus, principalmente os mais conflitantes, né? E um dia eu fui numa conferência missionária e ouvi falar pela primeira vez entre povos não alcançados. E aquilo me chamou muita atenção e eu comprei um livro chamado Intercessão Mundial. E ali, quando eu cheguei em casa, começamos a orar, cada dia orando por um país, lendo e orando por um país. Quando chegou na Albânia, todos os países tinham lá, 1, 2 páginas. A Albânia tinha só o nome Albânia, a bandeirinha, que é essa aqui, né? E um parágrafo. Albânia, um pequeno país do leste europeu, comunista, e que em sua própria Constituição declara ser um país ateísta. Meus irmãos, não sei se crente fica agoniado com raiva, eu fiquei ali e falei, não, que negócio é esse? Na própria Constituição dizer que não tem Deus? E começamos a orar, minha esposa e eu, Jesus, tem misericórdia da Albânia, envia missionário para a Albânia, Jesus envia missionário para a Albânia, de manhã, à tarde e à noite, Jesus envia missionário para a Albânia. Uma noite, eu tive um sonho, Albânia. Acordei minha esposa, meu amor, o que foi? Sonhei com a Albânia. E ela falou para mim, eu também estava sonhando com a Albânia. Deus é bom. E embora o homem queira impedir a obra de Deus, quando Deus tem um propósito, meu irmão, não importa se você é um engraxate, como foi o William Carey, se foi um ex-drogado como eu, ou como você está aí. Se você se colocar nas mãos do Senhor, você vai fazer obras, como o Senhor Jesus disse, maiores do que ele fez. Então, primeiro nós temos que ser missionários aqui onde nós estamos. Falar de Jesus, aonde nós estamos, aonde você está, você é um missionário. O ide que Jesus fala, ele disse assim, portanto, ou seja, vocês viram tudo o que aconteceu, todos os milagres, agora é a sua vez, agora é a nossa vez. E nós não podemos nos calar diante de Satanás, diante do inferno, diante desse mundo tenebroso. Pelo contrário, nós somos a resposta de Deus para a nossa geração. Amém? E aí, começamos a tentar entrar em contato com missionários da Albânia. O pastor Paulo e Ariadne, ele e a esposa, nos mandaram uma fita VHS da Albânia e nos convidou para ser missionário na Albânia. Enfim, resumindo, em 2006 nós chegamos à Albânia. Agora preste atenção, nós oramos muito para Deus mandar missionários para a Albânia, e Deus acabou nos enviando. Então, você pode ser a resposta da sua oração. Batista também fala amém, viu gente? Amém? Fala. Eita, glória a Deus. Amém, fala glória a Deus, aleluia. E foi assim que Deus nos levou para a Albânia. Eu nem sabia onde ficava a Albânia. Procurava Olha no mapa só. mundi e não achava. Começou a orar por eles por e eles. virou a resposta deles. Deus é fiel. Bom demais. Temos aqui uma pergunta já da Camila. Camila Rosa.
Ela perguntou qual foi a maior dificuldade que você enfrentou lá no campo missionário na Albânia. A maior dificuldade de todas. Eita. Não sei se foi correr de bala, não sei se foi aprender a língua, mas eu acho que a maior dificuldade foi aprender a língua. O albanês, as nidjurra, Calma aí, irmão, nós somos tivete batistas. aprendia, Nós não mexe com esse negócio, não. nem bushmendia. Você precisa chuvastir, nunca língua é estranha aí, nós... Só se tiver um intérprete. Agora senão... vem a interpretação. Essa Mas língua vocês albanesa... aprenderam de falar fluente? Sim, eu sou fluente. Nós temos certificado da Universidade de Língua Estrangeira da Albânia. Então, mas estudou antes de ir ou estudou lá? Só lá. Vou contar um pouquinho. O que eu falei? Que essa língua albanesa é uma língua muito difícil. Somente morando num país como esse é que a gente consegue aprender, e Deus colocando essa palavra em nossa mente, porque é muito difícil. É o grego com russo, é uma língua indo-europeana. Grego com russo. Nu. Eu aprendi muito a Bíblia na Albânia. Né, a pronúncia do alfabeto grego. Parece. Então, isso me ajudou muito, e nos ajuda muito. O alfabeto albanês tem 36 letras. E tem 5 maneiras de falar a mesma frase, meus irmãos. Nossa, Deus. E nós aqui falamos português. Se Deus fala de Jesus para o vizinho, aquela que joga a folha da calçada na tua calçada, e você fala, não vou falar de Jesus porque ela joga a folha dela na minha calçada. É ou não é? É verdade, não é? Nós falamos português, gente. Abra a tua boca em favor do pobre necessitado. Fala de Jesus, né? Vamos dobrar o tamanho do culto aqui, quem sabe arrebentar essas paredes, comprar os terrenos de lá ou para lá, né? Mas você tem que falar de Jesus. Você pensa que ele dá conta sozinho? Não dá não, pastor, mas não dá conta sozinho não. Precisa de você. Agora, interessante, né? Isso é tudo chamado. De quem depende da obra de Deus? Olha, acertou. Não é de nós não. Levanta o dedinho todo mundo aí, por favor. Pode levantar. Bora, meus irmãos, levanta o dedo todo mundo aí. A obra de Deus depende de mim. Porque quando a gente fala de nós, está botando para o outro, né? Então depende de você. Ou joga para... Depende de Deus. De Deus. Deus se já Deus fez quiser. o que ele tinha que fazer, né? Já enviou o Filho dele, ele já derramou o Espírito dele, já converteu a gente, já abençoou a gente, deu dom para a gente, deu talento para a gente, vida. deu dinheiro para a gente, e a gente quer que ele vai lá, e ele tem que pregar, e ele tem que trazer. E aí, às vezes a gente fala assim, se Deus quiser, Ele quer, porque está na Bíblia. Vão-se embora, seja luz, prega a palavra, é o que está na Bíblia, no nosso português, né? É verdade. O nosso problema é a tal da Netflix. Eita, pastor, vamos mudar de assunto, senão aqui. O nosso problema é a tal da Nutella. Eita. Só comendo no sofá, assistindo Netflix. Vigia, crente. Vamos lá. Bênção. Alguém tem alguma pergunta aí? A dificuldade eu falei, né, que foi a língua. Ah, sim. Alguém tem uma pergunta? Até aqui. Um de cada vez. Eu quero chamar aqui, vem cá, Regis. Ao Jackson. Sabia que você tinha uma pergunta, Jackson? Vem cá também, Jackson. Manda, fala a pergunta. Os maiores desafios do país, da Albânia. Lá tem 3 tipos de islâmicos. Tem o Bektashi, tem o sunita e tem o xiita. Cada um tem suas peculiaridades, todos são muçulmanos, não creem em Jesus, mas tem um pequeno grupo também de idosos, que são ateístas, e os ortodoxos também. A maior dificuldade é você entrar na mente dele e pensar como eles pensam. Cada um pensa de um jeito, cada um desses grupos. Mas, graças a Deus, nós temos trabalhado com o povo Geg, que é um povo não alcançado do norte, e nós falamos, além da língua, tivemos que aprender o dialeto do norte ainda, viu? Então, Deus tem dado a graça, e nossas igrejas, graças a Deus, estão crescendo bem. Os nossos filhos na fé, pastor, hoje são os pastores das igrejas que nós plantamos lá. Que benção. Aqueles que eram criancinhas, tipo esses que vieram aqui assim. Quantos anos vocês ficaram lá? 15 anos. 15 anos. E plantamos 3 igrejas e ajudamos a revitalizar outra. Que benção. O Regis vai falar com a gente, porque o Regis esteve lá na Albânia, numa viagem missionária, vai contar um pouquinho da experiência. Boa noite, irmãos. Confesso que alegrou muito meu coração quando eu soube que o Henrique vinha aqui, pastor Henrique. Porque viver com esse homem alguns dias foi bênção de Deus.
Alguns irmãos se lembram, há 10 anos atrás eu fui para Albânia e para Portugal. E quando a gente foi para acampamento, né, Kelly? Os desafios missionários e tudo mais, eu falei para Kelly, eu vou para esse lugar aí. Só que eu falei que ia para Portugal. Quando eu voltei, moleza, eu me encantei né? muito mais pela Albânia do que para Portugal. Porque no meu coração ardeu, não, eu vou para Portugal, eu vou para lá, o bicho vai pegar lá. Só que quando a gente foi para lá e a gente viu tudo o que aconteceu, é bênção, irmãos. Eu só queria dar uma palavra, pastor. Eu falei com os jovens hoje, na EBD. Existe um programa da Junta de Missões chamado Conexão Voluntários em Campo. Esse programa da Junta permite que todos nós, de jovens a adultos, sigamos para o campo missionário. Então a Junta já mobiliza tudo o que vai ser feito, os dias, já mobiliza a estadia, a alimentação, né? E o que vai ser feito lá. Então se une um grupo e a gente vai lá e passa as férias no campo missionário. Tem irmão que gosta de ir para Paris, Egito, sei lá, né? Nordeste. Mas, irmãos, não tem coisa melhor do que passar as suas férias no campo missionário. Porque você vai estar cumprindo o ID de Cristo e também se divertindo, porque é da hora, né, Henrique? A gente se diverte demais no campo missionário e conhece pessoas como o pastor Henrique. Vocês estão achando ele legal aqui? Imagine conversar assim com ele do lado a lado. É uma bênção demais. Então, irmãos, eu queria simplesmente incentivar a todos vocês que queiram, sintam o arder do campo missionário. Vai lá, entra no site da Junta, entra no Instagram da Conexão de Voluntários em Campo, segue, tem viagens o ano todo, e você pode se inscrever e fazer uma viagem dessa e com certeza mudar a vida de muitos e mudar a sua vida, principalmente. E a Albânia, um irmão me perguntou, Regis, por que você está com aquela bandeira vermelha? Achou que era socialista, pastor. Ou flamenguista, ou então... Aí eu falei, irmão, você não sabe de nada, irmão. A Albânia é uma bênção. E quando eu soube do Henrique, eu falei, não, minha bandeira vai ficar ali, porque a gente tem que incentivar os irmãos. Passou fome lá? Seguir. Passei fome nada. Comeu cereja? Eu comi cereja, comi aquela carne torta lá, aquele negócio. Chama muita coisa. Lá. Eu sei que as meninas não queriam comer a carne, a gente estava querendo comer, não. Manda pra cá que a gente come. Gente, é muito legal. Deus abençoe. Amém. Bênção. Bom demais. Valeu, Regis. Eu não sei se são 2 programas diferentes ou se ele mudou de nome. Mudou de nome. Mudou de nome, Voluntários né? Sem Fronteira. Isso, agora chama Voluntários Sem Fronteira. Então, assim, você tem uma profissão, você tem uma habilidade, alguma coisa você pode buscar com a Junta de Missões Mundiais, qual o lugar do mundo que você pode desempenhar aquilo que você faz. Então, se você é professor de educação física, a Junta vai te direcionar os países que têm projetos para isso. Sabe pintar unha, sabe pentear cabelo, sabe orar, joga bola, o que for. Da área da saúde, da área do esporte, da área de pedagogia, de ensino, tem trabalho para qualquer área. Então, você tem uma profissão, você tem uma habilidade, você gostaria de se voluntariar, né? Fica por sua conta o transporte e tal, mas a Junta sempre vai te colocar em contato com a família do missionário que desempenha o projeto que você vai ajudar, e ele vai te hospedar, ele vai te receber, você vai comer lá com eles, vai praticamente morar aqueles dias com uma família de missionários e vai viver o projeto, o dia a dia de missões lá no campo, depois você volta. Então você pode escolher o país, pode escolher o projeto, o tempo que você quer se voluntariar, e é uma bênção. Quem quiser e não conseguir ir sozinho, fala com a gente faz a ponte com a Junta. E não precisa ser só caravana também não, se você quiser ir também, entre em contato, né? Sozinho, e a gente providencia um missionário para receber. Com família, com caravana, o que for, né? Escolhe o país, escolhe o projeto e vai, é bênção. Pastorzão, eu me lembro daquela live que nós fizemos, você contou uma história muito interessante, eu não tive tempo de ver ainda com detalhes, eu não consegui achar se você conta ela no livro. É muito, 15 anos num livro não dá nem. É difícil. Mas eu queria muito que a gente ouvisse uma história de um negócio de um olho de um bicho que você teve que comer. Tranquilo. Como é que é essa história? Proteína, fecha o olho e come, proteína. Vou contar 2 rapidinho. A primeira na Albânia, assim que ele chegou,
a nossa igreja começou a crescer, tinha escola de futebol, artesanato, era uma bênção, né? E informática. E já chegamos a ter 234 alunos matriculados na escola bíblica, que era no sábado, porque toda criança para vir para a igreja tinha que ter autorização dos pais. Por ser um país muçulmano, tinha que ter autorização dos pais. Então, todos eles se inscreviam lá e faziam a matrícula dos filhos. Um deles chama Edson Nicoletti. Ele aceitou Jesus e onde eu ia, ele ia comigo, mais uns 8, 9, uns 5, 6 lá. Alguns adolescentes, onde eu ia, eles iam. Eram tudo adolescentezinhos. E esse Edson, todo dia, pastor, meu pai quer te conhecer. Pastor, meu pai quer te conhecer. Toda vez que ele falava, pastor, meu pai quer te conhecer, eu falei, pronto, eu vou morrer. É sério. A gente escuta, né? Missionário também tem medo, gente. Pensa o quê? Aí passei 6 meses, eu protelando, adiando. Aí um dia eu acordei muito alegre, né? Brincadeira, acordei. Sabe aquele dia que você acorda assim, chateado? O que eu estou fazendo aqui na Albânia? Missionário pensa assim também, viu? Calma que estamos lá, aqui ficamos 15 anos. E aí ele chegou, pastor, meu pai quer te conhecer. Eu falei, é hoje que nós vamos conhecer, vamos lá. Peguei o menino, fomos para a casa dele, seu Lulezinho Coletzi, barbudo, cabeludo igual nós. E eu falei, Jesus, se for hoje, amém, se não for, amém também. Fomos lá, pai, pastor chegou. Na hora que veio o seu Lule, pastor, seja bem-vindo, meu filho não para de falar no Senhor o dia inteiro, falar no Senhor, pastor daqui, pastor dali e tal, eu queria lhe conhecer, né? Eu falei, não é dessa vez, né? Aí conversa vai, conversa vem, pedi para ir para o banheiro, fui no banheiro na Albânia, na época do comunismo, a casa era um ou 2 quartos, sala junto com a cozinha e um banheirinho. Só que na realidade o banheiro era a cozinha, porque era o único local da casa que tinha um ponto de água. Era o banheiro, era a cozinha, era o depósito, tudo ali. Eu estou ali, eu vi umas garrafas com um negócio verde dentro, borbulhando assim, sabe, umas borbolhas de baixo para cima de vez em quando. E eu falei, que será que é isso, né? Voltei, começamos a conversar, eu falei, Edson, eu estou falando muito rápido? Então tá. Aí eu falei, Edson, pede um copo d'água aí que eu estou com sede. Ele, mãe, o pastor está com sede. Daí a pouco, chegou a mãe do Edson com 4 copão daqueles grandão, tipo daqueles bob, sabe? Grandão, com esse negócio verde na mão, chacoalhando, né? É uma garrafa tipo pet. E ela parou assim, abriu, fez botou um monte de sal lá dentro, sal grosso, fechou, chacoalhou de novo e tal, e fica chacoalhando, abriu de novo, encheu os 4 copos, mas saiu um ardume, pastor, daquele cheiro. Aí eu vim descobrir que na Albânia, na época, hoje não, na época tinha 3 tipos de coalhada. A coalhada branca, que era feita no dia, a coalhada meia marronzinha, tipo assim, já tinha uma semana mais ou menos, e a tal da coalhada verde, que você já nem sabe quantos meses tem aquela coalhada. Chega arrepio, hein? Mas aí eu falei assim, de leite mesmo? É leite? coalhada mesmo, guardada lá. Meses ali? Sei lá quanto tempo. Aí eu só falei assim, Jesus, a oração de missionário, né? Jesus, se eles tomarem, eu tomo, mas Jesus que isso não volte, né? Você vai tomar, vai que, né? E aí botaram no copo lá, encheu os 4 copos, eles começaram a tomar. Falei, eu não vou passar vergonha. Peguei esse copo com a força de missionário, né? E tomei todinho, botei na mesa lá. Mãe, o pastor gostou, ele quer mais. Aí eu aprendi, né? Na Albânia, esses países orientais, você quando gosta de uma coisa, eu gosto da água, não quero mais, eu deixo um pouquinho, para dizer que eu já estou saciado, já estou satisfeito. Então ninguém vai colocar mais. Como eu tinha bebido tudo, estava na cultura deles, está dizendo que eu quero mais. E foi isso. A do olho, depois de 3 anos, lá na nossa primeira igreja, onde o Roger, só falo Roger, viu, Roger? Onde o Roger foi lá, todos os dias praticamente o pessoal jogava tripa de carneiro, um monte de porcariada lá, fralda de bebê, mas não era limpa não, né? Aí eu tinha que chegar todo dia, limpar, catar com a pá, limpar, depois jogar cal, essas coisas. 3 anos, pastor, isso foi terrível. Eu acho que foi tão difícil quanto aprender a língua. Mas aí, depois de 3 anos, uma irmã da igreja chega para nós, pastor, eu vim convidar vocês para o meu casamento. Eu nem sabia que a bichinha estava namorando. Mas por quê? Lá na Albânia, ainda existe isso, mas nem em todas as cidades,
Quando a criança nasce, 2, 3 anos, os pais já sabem com quem vai casar, já se combinam ali. Sua filha vai casar com meu filho, né? Nada de interesse, imagine, né? Então, quem sou eu que ia desfazer um negócio desse? Já que ainda deram a bala para cada um lá, não pode mais desfazer o noivado, nem muito menos o casamento. Fomos para a festa, eles estavam dançando, mas não é dança igual ao Brasil, dança de roda, é típica de lá, diferente. Aí nós fomos comer. Primeiro entrou os jovens, sentaram no meio, no tapete, não tem cadeira, né? Sentaram no meio, e os mais velhos para trás, porque os mais velhos iam ser servidos primeiro. E aí, serviram vários pratos, comemos, não aguentava comer mais. Já era lá para meia-noite e pouco, eu estava do lado do senhor, mas era o bisavô da moça, um local de honra lá para a gente e tal. Aí chega a esposa dele, uma senhorinha com uma bandeja desse tamanho, e uma cabeça de bode assada dentro, e para a nossa direção. E eu pensando, meu pai, quem é o doido que vai comer isso? E ela veio e botou no nosso meio. E eu fiquei assim de boa, falei, vou ficar quieto, né? Aí esse senhorzinho pegou, meteu a mão nessa cabeça de bode, arrancou do lado para o outro, metade do cérebro deu para mim, eu sigo com a mão, e a outra metade do cérebro para ele. Aí veio aquela oração de novo, missionário, Senhor, se ele comeu, eu como, mas que isso não volte também, né? Aí ele comeu todinho o cérebro dele, eu tive que comer todinho o cérebro. Aí comeu a carne. Quando tinha acabado, que eu já estava, graças a Deus, pegou, arrancou a língua, metade da língua para um para o outro. Aí acabou mesmo, estava branquinha aquela cabeça de bode. Aí ele pegou os 3 dedinhos que Deus deu para ele, viu, Senhor? Meteu a mão naquele olho lá e arrancou o olho do bode com as tripinhas e tudo assim. Aí um olho para ele, outro para mim, e vapo. Mastiga de um lado, mastiga do outro, mastiga de um lado, mastiga do outro. De repente fez pum! Explode aquele bicho dentro da boca, meu irmão. Glória a Deus. Vamos comer que é para a glória de Deus. Engoli aquele negócio tudo. Eu vou levar vocês tudo em Balbânia. Seus crentes abençoados. Aí, tudo bem, acabou o martírio, né? Fui para casa, contei tudo para Henriqueta e Manoel, ele ficou assim, verdade, pai, desse tamanhozinho, né? Bom, no outro dia era o sábado, fomos para a igreja, que é a nossa escola dominical de adolescência é do sábado, porque não cabe todo mundo na igreja. Chegamos lá, tinha só um rapazinho, um ex-muçulmano que se converteu e tal. Falei, fulano, você limpou a igreja? Não, pastor, o pátio da igreja estava todo limpo, ninguém tinha jogado uma folha sequer, um papel de bala. Eu falei, uai, quem limpou? Não, pastor, o senhor não comeu a cabeça do bode ontem? Eu falei, comi. Como que você sabe? Pastor, a cidade inteira já está sabendo. A partir de ontem, a sua família faz parte da família dos fulanos, e a família deles faz parte da sua família. Ninguém mais vai mexer com vocês aqui na cidade, para ficar tranquilo. Imagine você comer a cabeça de bode com a família do Beira-Mar. Foi mais ou menos isso lá. A família deles dominava a cidade. Bom, não vou falar, é uma bênção, minha família agora lá. Mas ninguém nunca mais mexeu comigo também, não sei porquê. Então, aí o que é muito interessante, como que Deus cuida, né? Direciona e... Tem um olhinho de cabra no meio, né? Mas... Então... Brincadeira, é o que a Bíblia diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Aí o que o pastor Henrique descobriu depois? Que na cultura deles, se numa festa, o dono da festa compartilha com você a cabeça do animal, que mata um animal para servir todo mundo, a cabeça do animal é a parte, para eles, a parte mais honrosa. Então é o dono da festa que come a cabeça. Se ele divide a cabeça com alguém, ele está dando a honra àquele alguém de se tornar igual a ele perante aquela comunidade. Então o pastor Henrique estava comendo sem saber que ele estava sendo honrado por aquele homem, e o homem estava dizendo para ele agora tem a mesma importância que eu diante de todo mundo, que eu compartilhei da cabeça com ele. É a maior honra que alguém pode receber lá nessa cultura. Você vai comer com alguém, ele compartilha os elementos da cabeça do animal. Então o pastor Henrique não fazia ideia disso, desse elemento da cultura, né? Comeu para a glória de Deus e por amor à missão,
e acabou sendo honrado, e a partir daí, né, Henrique, o ministério fluiu. deslanchou, Exatamente. decolou, a notícia correu na cidade, e foi uma grande Começamos a bênção. segunda igreja, depois disso foi muito bom, graças a Deus. Que bênção. Amém. Então, tem uma pergunta aqui do Ricardo Maria. Queria que comentasse sobre o convívio com as comunidades, sendo os cristãos poucos, Minoria. né, a minoria. Lá, se há perseguição, né, como que é a perseguição, se é mais explícita, mais velada, quais são os desafios com relação a essa perseguição lá? Existe a perseguição, depende da cidade, depende do se é no sul, se é no norte é mais pesado. Tem cidades ainda que não tem um cristão sequer na Albânia ainda. Nós sempre plantamos igrejas em cidades onde não tinha um cristão sequer. Sempre começamos a igreja do zero. A perseguição que existe hoje lá depende do bairro. Esse bairro de Bathora, dessa cidade de Bathora que nós trabalhávamos, era o bairro que nem o pessoal da capital ia, porque tinha toque de recolher, era muito perigoso. A gente não sabia nada disso, porque nós caímos na graça do povo e o povo caiu na nossa graça. É Deus que faz um negócio desse, né? Humanamente, ninguém faz nada se não for por Deus. E Deus derramou um amor tão grande por esse povo, rapaz. A nossa família, que saudade. Hoje mesmo, na hora que eu cheguei, liguei para o pastor Ergus Vlad. O pastor Ergus Vlad, ele é nosso filho na fé, e ele é neto da primeira pessoa que aceitou Jesus lá na cidade. A mãe dele também, a irmã dele é missionária, ele é o pastor da igreja. Então, toda semana a gente conversa, tira dúvida, a gente conversa muito com os pastores lá, e é uma alegria muito grande, porque Deus faz essas coisas. Agora, a perseguição, depende, você tem que ter amizade. Nós sofremos perseguição, sim, mas a Bíblia diz que Deus transforma os nossos inimigos em amigos. Eu achei esse verso na Bíblia, eu só não lembro onde é que está, mas Deus transforma os nossos inimigos em amigos, e o que nós fizemos ali o tempo inteiro, é amizade. Tinha dia, pastor, que eu tomava 5, 6 cafés. Não é tomar café por café, um café lá, você não pode tomar igual a gente toma no Brasil, pega e toma o café todinho, não, um café lá é no mínimo meia hora, 1 hora, o café a gente toma geralmente gelado quase. Uma vez, quando eu não sabia, tomei o café rápido, aí o irmão falou, uai pastor, você não está gostando da minha companhia não? Eu falei, o que eu fiz? Já acabou o café, rapaz, desse jeito, brabo, já acabou o café, não está gostando de falar comigo não? Então lá você toma o café é apenas uma desculpa para você conversar. Então todos os dias eram no mínimo 2, 3 cafés. Já cheguei a tomar 6, 7, mas chegava em casa com o olhão desse tamanho, imagina. Enfim, agora a perseguição maior que eu vejo, tem a perseguição de algumas mesquitas com a gente, é o pessoal mais os sunitas que são mais bravos, né? Não são os xiitas os mais bravos? São sunitas. A Globo inverteu. Isso aí mesmo, ela inverteu tudo. Então, vamos lá. São os sunitas que são bravos, rapaz. São média de 5% da Albânia. Enfim, mas a maior perseguição que eu acho lá é burocracia. Porque para você ficar num país como esse, você tem que estar debaixo de uma fundação que faz parte do governo, e todos os meses aumenta uma lei, todo mês aumenta um trabalho a mais. Eu lembro que nos últimos tempos eu passava 2 dias por semana só organizando documentação para o governo. Não é a perseguição, mas cria muito vai trabalho. Dificultando o trabalho até que o cara desiste e vai embora, né? Mas Essa eu tenho medo de dele. falar assim, porque está na internet, mas Deus dá umas estratégias para a gente também, que a gente dá um jeito, não é jeitinho. Em vez de ficar eu trabalhando 2 semanas, não vou falar não, olha. Tem coisa que não pode ser falada, né? Mas é tudo legal, viu gente? É igual contabilidade. De missões. Um escritório de contabilidade, pronto. Para todo mundo só vai no caba lá e... Então é isso. Facilita. Quero relembrar para vocês o livro Compaixão que Transforma. Todos esses anos de experiência no campo, várias histórias como essa que nós ouvimos aqui, histórias muito boas, legais, e Deus falando poderosamente através do que Ele fez lá. E um detalhe que eu esqueci de mencionar, o pastor Henrique, está, por conta da junta, está no Brasil como mobilizador no interior, e está ajeitando coisas de sua vida pessoal e familiar, e pensam em voltar lá para a Albânia e dar continuidade na missão. Mas eles estão no Brasil também por um detalhe acerca da sua filha,
que está fazendo faculdade, está com alguns desafios pessoais. Então, a venda deste livro também é para ajudar o pastor Henrique a custear os estudos e também um tratamento que sua filha está fazendo. Então, se você comprar esse livro, além das histórias, da inspiração, além da bênção que vai ser a leitura, você ainda vai ajudar o missionário a sustentar e cuidar melhor da sua filha. E quando tudo isso estiver resolvido, ele vai estar livre para poder voltar para a Albânia. Então, pastorzão, eu queria que você ficasse à vontade. Nós não temos aqui mais nenhuma pergunta. Não sei se alguém aqui presencialmente gostaria de fazer mais alguma pergunta. E se não temos, eu queria que você ficasse à vontade para dar-nos uma última palavra, o que está no seu coração, para falar para nós. Esse livro, ele não é que é um livro assim, apenas um livro. Deus colocou um desejo no meu coração, esse período que estamos no Brasil, e eu vejo tanta, onde eu tenho andado, o nosso povo, nós estamos muito tranquilos. Nós estamos olhando as pessoas a passos largos, indo para o inferno, e nós não estamos fazendo quase nada. Billy Graham, nos anos 80, escreveu um livro, Mundo em Chamas. Um livro que, se você ler hoje, parece que ele escreveu ontem, falando das catástrofes, de tanta porcariada que tem no mundo aí, e as pessoas, quando você saiu da casa e veio para a igreja, você viu tanto de boteco aberto, tanto de gente bebendo, passando o domingo, em vez de buscar Deus, buscando ali o álcool, as drogas. E nós somos homens e mulheres de Deus, e somos nós que Deus vai usar. É você e eu que Deus vai usar para falar de Jesus para essas pessoas. Nós temos que ter mais obediência, ser mais obedientes. Às vezes, algumas pessoas chegam para a gente e falam: nossa, missionário, vocês são corajosos, hein? E nós não somos corajosos. Nós tentamos ser um pouquinho obediente para obedecer o ídolo do Senhor. Corajosos é quem sabe que tem um chamado, e todos nós temos um chamado, mas fica sentado o dia inteiro, boa parte do dia, assistindo televisão, Netflix, essas coisas aradas que passa e deixa a vida me levar, a vida leva eu e os outros irem para o inferno. Então, nesse livro, a gente faz um clamor, nós solicitamos mesmo, convocamos: abra a tua boca em favor do pobre e necessitado. Eles estão morrendo. É o seu colega da escola. Ah, pastor, não vou falar de Jesus para ele não, tem vergonha. E se ele for para o inferno? É a sua amiga do trabalho. Ah, pastor, lá vive fofocando de mim. Fale de Jesus para ela, deixa ela fofocar. Ah, pastor, você não está lá no meu trabalho e fica me entregando. Seja direito para ele não te entregar. A Bíblia diz que nós somos a carta viva de Cristo aqui na terra. Você e eu temos a responsabilidade de testemunhar, não apenas em palavras. Se precisar, use até as palavras, mas o nosso testemunho, ele é muito forte. E Deus, nós precisamos ser a boca de Deus aqui na terra. Amém? E só terminando, pastor, uma coisa interessante. Em 2019, dia 26 de novembro de 2019, nós passamos por um terremoto na Albânia. Todos os anos tem 1, 2, 3 terremotos. A gente fala terremotozinho, tremeu, caixa, né? Mas dá medo, a gente sai correndo também. Mas no dia 26 de novembro de 2019, foi um terremoto de 6,4, 32 segundos. Dezenas e dezenas de prédios desabaram, não sei quantas casas desabaram, muitas pessoas morreram, não foi notificada muita coisa, mas na internet saiu tudo isso aí, em 2019, e Deus abriu muitas portas. Nossa casa não caiu uma telha, e do outro dia nós começamos a testemunhar, levar cestas básicas, aquilo que a gente tinha, começamos a abençoar as pessoas, e Deus abriu portas de cidades que a gente nunca tinha entrado, vilarejos que nunca abriram portas, nós entramos, para levar o amor de Cristo. Então, nós temos que orar para Deus criar circunstâncias, não precisa ser um terremoto não, viu? Mas, desliga a televisão um pouquinho, sai da sua zona de conforto, né? E vamos falar de Jesus aí a tempo e fora de tempo. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória a Deus. Querido.